Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero explicar para vocês um assunto que é muito importante, um assunto que é muito cobrado em concurso público, que é o assunto de vozes verbais, tá bom? Você entender desse assunto vai te ajudar não só a resolver as questões de concurso, como também vai ajudar na parte da prova discursiva, na parte da redação, para você aprender a elaborar melhor as suas frases. Então, vamos começar aqui a aula sem enrolação. Olha só. O que a gente vai aprender nessa aula, tá? A gente vai aprender o conceito das vozes verbais, o que é voz ativa, o que é voz passiva, a voz passiva analítica, voz passiva sintética e voz reflexiva, tá bom? Então vamos começar aqui, olha só. Conceito. O verbo, como a gente já aprendeu na aula de verbo, ele se flexiona em número, pessoa, tempo, modo e voz, tá? Então, hoje a gente vai aprender uma das flexões do verbo, que é a flexão em voz. E o que significa dizer que o verbo flexiona em voz, né? Significa dizer que está indicando, quando a gente fala de voz, né? A voz indica o quê? Quem pratica e quem recebe uma ação. Tá bom? Ou seja, quem é o agente da ação, que está praticando a ação, e quem é o paciente que está recebendo aquela ação, tá bom? E aí, a voz ativa é a voz mais comum que a gente tem. Tanto que quando a gente vai aprender sobre sintaxe, né, sobre sujeito, verbo, a gente aprende normalmente na voz ativa, né? E aí, depois que a gente vai para a voz passiva. Então, olha só. A voz ativa, ela acontece quando o sujeito pratica. Então, olha só. Vamos vir aqui, pegar a canetinha aqui, ó. Quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Ou seja, o sujeito, ele é agente. Por isso que é voz ativa, porque o sujeito está ativo, né? Ele está fazendo a ação. Então, na voz ativa, o agente, ele fica em evidência, né? Então, a voz ativa, ela serve quando eu quero realçar o agente, né? Eu quero realçar a pessoa que está fazendo a ação. Eu quero dar ênfase para aquela pessoa, tá bom? Então, na voz ativa, que é o jeito mais comum, que a gente já está acostumado, a gente tem sujeito, verbo e objeto. Então, normalmente, essa é a sequência mais comum, né? Então, olha só. Solange escreveu um poema, tá? Cadê o sujeito? Olha só. A gente sempre começa a análise da oração pelo verbo. Verbo escreveu. Escreveu é um verbo transitivo, porque quem escreve, escreve alguma coisa. Então, é um verbo transitivo direto, tá? Escreveu o quê? Um poema. Quem escreveu? Então, olha só. Quem escreveu? Solange. Então, a Solange, ela é o nosso sujeito. Sujeito. Escreveu é o nosso verbo transitivo direto. E o que foi escrito? Um poema. Então, o nosso poema, um poema é nosso objeto direto. Então, a gente tem uma voz ativa, por quê? Porque a Solange, que é o sujeito, ela está escrevendo, ela está praticando a ação de escrever. Logo, a gente tem a voz ativa, tá? Vamos aqui para o próximo. Já a voz passiva, ela é o contrário. Ela ocorre quando o sujeito, ele está sofrendo a ação, né? Ou seja, a gente tem aqui um sujeito paciente, porque esse sujeito sofre a ação, tá? Então, por que a gente escreve na voz passiva, né? A gente escreve na voz passiva quando a gente quer realçar o paciente, tá? Ou seja, quem está recebendo a ação, né? E aí depois a gente vai aprender as duas, né? Mas a voz passiva pode ser classificada em passiva analítica e passiva sintética, tá? E aí tem uma observação muito importante, que para estar na voz passiva, é obrigatório ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, tá? Ou seja, se a gente tiver um verbo transitivo indireto, só indireto, não tem como passar para a voz passiva. E se a gente tiver um verbo intransitivo,
também não tem como passar para a voz passiva, tá? E agora a gente vai ver aqui a voz passiva analítica e a sintética, a diferença das duas. Olha só, a voz passiva analítica, como eu disse, a gente tem um sujeito paciente, que ele é o primeiro da frase normalmente, né? Então a gente tem um sujeito paciente. O nosso verbo, ele vai virar uma locução verbal, tá? O que é uma locução verbal? É quando a gente tem um verbo auxiliar, normalmente esse verbo é ser, estar ou ficar, mais um verbo no particípio, tá? Um verbo no particípio é, por exemplo, eu tinha falado, vivido, lido, escrito, brincado, né? Normalmente é ido, ado, né? O final. E aí a gente tem depois uma preposição, obrigatoriamente, na voz passiva analítica, e por fim o agente da passiva, tá? Então, olha só o que é interessante a gente observar. Vamos primeiro aqui ver o exemplo, depois eu vou explicar aqui para vocês, olha só. A gente sempre começa a análise pelo verbo. Foi escrito, né? Ó, foi escrito. O que foi escrito? Ó, quando a gente estava aqui, ó, a gente perguntou quem escreveu. Agora a gente vai perguntar o que foi escrito? Um poema. Então, um poema foi escrito. Então, agora, um poema passou a ser o sujeito. Porque ele é que foi escrito. Só que ele é um sujeito paciente. Paciente, tá? Aí ele foi escrito por alguém, né? Foi escrito por Solange. Então, esse foi escrito, ele é o nosso locução verbal, que era o nosso verbo transitivo direto, que virou uma locução verbal. Por é a nossa preposição, que a gente sempre tem que ter. E Solange agora, quem é Solange? É o agente da passiva. Por que que ela virou o agente da passiva? Então, olha só. A Solange, lá na nossa frase anterior aqui, ó, se a gente olhar, ela era o sujeito, né? E ela virou quem? A agente da passiva. Por quê? Porque ela que fez a ação de escrever o poema, né? Quem escreveu o poema foi a Solange. Então, ela é o agente que fez a ação de escrever o poema. Só que nesse caso, quem eu quero realçar é o poema, é o que foi escrito, né? Então, nesse caso, ele vira o sujeito, tá? Então, só assim, recapitulando, quando a gente tem da voz ativa para passiva, depois eu vou mostrar para vocês, mas o sujeito lá da voz ativa, ele vira o agente da passiva. E o objeto direto, ou objeto direto e indireto, lá da voz ativa, ele vira o sujeito paciente, tá? Então, essa é a sequência. E aí, que eu falei que eu ia mostrar pra vocês, ó. Como passar da voz ativa pra passiva, né? Vamos pegar aqui, ó. Na voz ativa, a gente tem sujeito, verbo transitivo direto e objeto direto. Ou sujeito, verbo transitivo direto e indireto, e objeto direto e indireto, né? E a gente quer passar pra voz passiva analítica. Então, ó, como eu disse, ó, o objeto, né? O objeto que tá aqui, direto, ele vai virar sujeito, e o sujeito vai virar agente da passiva. E a locução e o verbo transitivo direto vai virar locução verbal. Se a gente tivesse aqui um objeto indireto, ele ia continuar sendo um objeto indireto na voz passiva analítica, tá? E por fim, a voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Olha só, só pra gente saber certinho, ó. Quando a gente fala passiva analítica para sintética, como que eu vou decorar aqui o que é analítica e o que é sintética? Observa que na voz passiva analítica a gente tem um sujeito, uma locução, uma preposição e um agente da passiva. Então, ela é bem detalhada, a gente tem várias informações, né? Já a voz passiva sintética, quando a gente fala de síntese, né? A gente lembra de alguma coisa resumida, né? Alguma coisa pequena, alguma coisa que foi resumida. E aí, se a gente olhar a voz passiva sintética, ela realmente é sintetizada, porque olha só, a gente tem verbo transitivo, mais o ser, mais o sujeito paciente. Então, a gente tem bem menos coisa. Tá vendo que a frase aqui, ela é bem menor do que aqui em cima? Por isso que é voz passiva sintética, tá? E aí, qual que é a questão principal da voz passiva sintética? Na voz passiva sintética, a gente tem o verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto,
mais a partícula ser, que é a parte que a gente chama de partícula apassivadora, mais o sujeito paciente, né? Então, quando a gente tinha essa frase aqui, ó, um poema foi escrito por Solange, né? Eu poderia escrever aqui, escreveu-se um poema, tá? Então, escreveu-se um poema. Isso está na voz passiva sintética. Então, escreveu é o nosso verbo, VTD. O ser é a partícula apassivadora. E um poema é o nosso sujeito paciente, tá? E aí, uma observação aqui, que só pode ocorrer a passagem da voz ativa para a passiva sintética quando o sujeito da ativa é indeterminado, tá? Então, nesse caso aqui, escreveu-se um poema, se a gente estivesse na voz ativa, a gente tinha que escrever assim, ó, escreveram um poema. Aí, isso aqui, a gente tem um sujeito indeterminado, né? Porque a gente não sabe quem escreveu. E aí, quando a gente tem essa frase, a gente pode passar para voz passiva sintética, tá? E aí, aqui eu dei um exemplo, né? Ó, consertaram a geladeira, consertou-se a geladeira. Então, o que é a observação disso, né? Porque olha aqui, quem que é o sujeito dessa frase? É geladeira, né? A geladeira é o sujeito. Então, ela é o sujeito. O que acontece? Uma coisa muito importante da voz passiva é que o sujeito, o verbo, ele sempre tem que concordar em número com o sujeito, né? Então, se o nosso sujeito está no singular, o nosso verbo vai estar no singular, tá bom? E aí, nesse caso aqui, ó, a gente tem o sujeito no plural e vai ter o verbo no plural. Eu vou mostrar pra vocês. Se eu dissesse assim, ó, se fosse as geladeiras, né? Então, eu teria consertaram-se as geladeiras. Então, tem que sempre concordar em número. Então, se está no plural, o verbo tem que estar no plural também, quando a gente tem uma voz passiva sintética, tá? E aí, a parte mais importante é que, assim, que normalmente os concursos cobram e que sempre fazem pegadinha nesse assunto sobre a partícula passivadora e o índice de indeterminação do sujeito, tá? Então, olha só. Quando a gente tem um sujeito indeterminado, normalmente a gente também tem o ser, né? Igual aqui, ó. Vive-se bem naquela cidade. Cadê? Quem é o sujeito aqui de vive-se bem naquela cidade? Não tem sujeito, né? Cadê o sujeito? Quem vive? Não sei. Eu não sei quem que vive bem naquela cidade. Então, aqui, a gente tem um sujeito indeterminado, ó. Então, esse C aqui, ele é índice de indeterminação do sujeito, tá? E aí, como que a gente faz para descobrir mesmo? A gente tem um passo a passo. Olha só. A dica valiosa, olha aqui, se eu fosse você, eu marcava aqui essa dica para você não esquecer, porque isso aqui vale ouro, essa dica que eu vou dar aqui. Ó, se for verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto, e for possível passar para a voz passiva analítica, é PA, que é partícula apassivadora, tá? Então, olha só. Se eu tenho essa frase aqui, ó, vamos analisar. Alugam-se bicicletas. Alugam-se bicicletas, ó. Alugar. Aluga o quê? Bicicletas, né? Então, quem aluga, aluga alguma coisa. Verbo transitivo direto. Bicicletas. Então, eu não posso passar para a voz passiva analítica, ó. Bicicletas são alugadas. Eu posso falar desse jeito, bicicletas são alugadas, né? Então, deu para passar para a voz passiva analítica. E é verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Então, aqui a gente tem uma partícula apassivadora. E aqui a gente tem uma voz passiva sintética, tá? Já nesse caso, e aí, ó, a gente também vê outra observação, né, ó. Verbo concordando com o sujeito. Sujeito tá no plural, o verbo vai pro plural também. E aqui, por que aqui a gente não tem, né? Porque, olha só, vive, verbo viver. Ele é o quê? Transitivo direto, indireto, intransitivo? O que ele é? Se eu chegar e falar assim pra você, ó, eu vivo. Você vai entender, né? O sentido. Eu vivo. Ok, eu vivo.
Então, você vai entender o que eu tô falando. Eu não preciso de complemento. Logo, eu tenho o verbo intransitivo, tá? Aí, quando eu falo aqui, ó, vive-se bem naquela cidade, eu tô dizendo o seguinte, né? Vive-se bem, né? Bem é um advérbio. Naquela cidade também é um advérbio, né? Advérbio de lugar, advérbio de modo. Então, aqui, a gente tem advérbios, né? Isso aqui não é complemento, isso aqui não é objeto direto, isso aqui é advérbio, né? Então, viver é um verbo intransitivo. Se ele é um verbo intransitivo, eu não posso ter voz passiva para verbo intransitivo. Logo, isso aqui só pode ser sujeito indeterminado, índice de determinação do sujeito, tá bom? E a voz reflexiva, que é a mais simples de todas, né? É quando quando o sujeito, ele pratica e recebe a ação. Então, olha só. Ela se machucou. Eu posso dizer assim, ó. Ela machucou ela mesma. Né? Então, ela se machucou ela mesma. Eles se amam. Eles amam eles mesmos, né? Então, também é uma voz reflexiva, tá? Então, tudo isso aqui entra na voz reflexiva. E aí, depois eu vou fazer um vídeo resolvendo exercícios da Banca Legale sobre as vozes verbais, tá? Então, continua acompanhando aqui o canal. Não esquece de ativar o seu sininho aí, para você ser notificado quando eu postar os vídeos novos, tá? Eu pretendo postar ainda um vídeo resolvendo questões da Banca Legale de vozes verbais. E também eu quero postar um outro vídeo resolvendo algumas frases aí de vozes verbais para ensinar, pra gente fixar aí esse conteúdo, tá? Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho e a gente se vê na próxima aula. Até mais!